boa noite. Tudo bem, pessoal? Fazia um tempinho que eu não passava por aqui, né? Tava tentando conectar. Hoje é a primeira vez que a gente faz a live do Pense Nisso no Facebook e Instagram. Então, tô me adaptando aqui. Coloquei o celular aqui do ladinho para aparecer no Instagram também. Bom, o tema de hoje é bem complicado. Já tá na pergunta, né? O tema é difícil mudar? Né? A gente colocou até em forma de pergunta para deixar em aberto mesmo. Eu acho que tem aí implícito a dificuldade, né, de uma mudança. Claro que a gente vai falar hoje, né, tipos de mudança, né, e o que tem por trás disso, né? Por que a maioria das pessoas considera muito difícil fazer alguma mudança na vida, mesmo que às vezes porque muitas vezes a pessoa tem muita vontade de mudar, ela já tem consciência do que ela gostaria de mudar, o que ela queria, o que ela gostaria de fazer, enfim, mas muitas relatam deixar bem em aberto justamente para as pessoas que estiverem assistindo pensarem aí, cada uma na sua vida, sobre esse tema. A ideia também não é trazer nada científico, às vezes a gente até coloca uma questão ou outra mais científica, digamos assim, mas a ideia é deixar que as pessoas... importante falar que a partir, né, de hoje, a gente bacana quando terminar esse vídeo, eu já vou falar o tema do próximo vídeo, mas aceitamos sugestões, né? E a gente vai trabalhar esse tema durante o mês inteiro e fazer a live na última quarta-feira do mês. Bom, vamos se é difícil mudar, né? Essa pergunta. Bom, pense em casa, o que você já quis mudar na sua vida, né? E o que efetivamente você conseguiu mudar, tá? É uma pergunta bem ampla, mas eu acho que abre o tema. Vou dar um exemplo meu pessoal, né? Coisas que eu estava tentando mudar ultimamente na minha rotina. Algo simples. Eu trabalho próximo à minha casa, então eu estava pensando em começar a ir andando ou de bicicleta, ao invés de ir de carro, por uma série de questões, dentre elas a consciência da saúde, não usar mais carro, então tem a consciência do meio ambiente, enfim, vários tipos de pensamento aí contribuíram para que eu chegasse a esta opinião. Vamos começar com uma coisa simples. Bom, o que tem por trás daí quando a pessoa decide mudar alguma coisa? O que eu já falei, então tem aí por estarem assistindo. Tomara que vocês gostem e acompanhem o restante das lives. Bom, o que tem por trás, então, desse exemplo que eu acabei de dar? Primeiro, a consciência de que teria alternativas melhores para mim do que ir de carro para o meu trabalho, por uma série de questões que tem a ver com os meus valores e crenças. Tá? Então, melhorar a minha saúde, porque eu iria andando de bicicleta, né, no exemplo que eu dei. Melhorar a questão aí do meio ambiente, né? Então, eu estaria contribuindo para a não poluição, por exemplo, né? Não ficar estressada no trânsito, mais um motivo, né? E vamos para um motivo super atual, né? E considerável aí a questão financeira. Ou seja, eu teria um monte de benefícios em realmente fazer essa mudança na minha vida, tá? O que acontece por trás daí? Por que isso... por que eu não fiz até agora, sendo que eu já tomei essa consciência desde o ano passado, né? Bom, então vamos falar aí dos passos da mudança. O primeiro passo de todos é a consciência, né? Por quê? Em muitos momentos da nossa vida, a gente quer uma mudança, e muitas vezes até geral,
né? Aquele famoso chutar o balde, né? Aquela frase de mãe de querer sumir do mapa e mudar toda a vida, né? Bom, o que que acontece nessas situações? Normalmente a gente se paralisa, né? Por quê? Porque a gente ainda não tomou consciência do que de fato a gente gostaria de mudar na nossa vida. A gente tem uma insatisfação, uma frustração, até uma angústia, né? Em casos mais sérios, até uma depressão por conta disso, né? Porém, a gente não tem muito claro ainda o que a gente gostaria de mudar, né? Então, o primeiro passo de uma mudança seria aí a consciência. O que que acontece? Esse primeiro passo é muito importante, porém, se tratando de mudança, querer não é poder. O que que eu estou querendo dizer? Não basta eu ter vontade de vir de bicicleta para o trabalho. Tem vários outros passos a seguir, né? E principalmente o que eu vou falar um pouquinho hoje, o que me impede de fazer essa mudança, mesmo que ela seja muito simples e pontual. Então vamos lá, identifiquei, né, a mudança que eu gostaria de ter na minha vida e não consigo mudar. Isso é o que a maioria das pessoas relata. Eu sou psicóloga, né, clínica e também coach de carreira. E até por isso, em combinação aí, segundo os comentários de algumas pessoas que já viram outros pensem nisso, surgiu esse tema da dificuldade de mudança, porque é um tema que eu vejo muito na terapia. Muitas pessoas buscam terapia para tentar mudar as suas vidas, né? E o coaching, principalmente, que é uma mudança rápida que as pessoas querem, né? E quais as dificuldades que elas encontram daí? Bom, vamos para isso. O que que acontece, né? Mesmo que eu ache que vir de carro é muito pior para mim do que se eu fizesse essa mudança e começasse a vir de bicicleta, por todos os motivos que eu já comentei, eu estou muito acostumada a vir de carro, né? E vir de carro tem um conforto, né? E tem uma segurança. Por quê? Porque eu já sei como funciona vir de carro para o meu trabalho. Eu já sei como que é o caminho, o que eu posso esperar ou não, né? O que eu vou passar até de coisas negativas, tá? Eu já sei que eu vou pegar trânsito, eu já sei que eu vou ficar estressada, eu já sei, ao mesmo tempo, as coisas boas, eu já sei que eu vou sentadinha, né, tranquila, enfim, mas eu conheço aquilo. Isso me traz uma sensação de segurança, que para o ser humano é muito importante. O ser humano, ele sempre busca segurança e prazer, né? Então, assim, vir de carro para mim é confortável, então tem um prazer ali também, né? E tem o desprazer, que é o trânsito, né? Principalmente o trânsito, o gasto, enfim, tem um desprazer, porém, tem a questão de ser conhecido, né? O que que vai acontecer se eu resolver vir de bicicleta? Eu estou pegando esse exemplo para explicar tudo que está por trás de uma mudança, tá? Algo bem pontual para a gente perceber o que está por trás de uma mudança. Se eu realmente resolver vir de bicicleta, o que que eu teria que fazer? Primeiro, eu teria que me arriscar. Eu tenho medo de andar de bicicleta. Faz muito tempo que eu não ando, enfim. Eu teria que praticar andar de bicicleta antes, né? Do que efetivamente ir para o trabalho de bicicleta. Então, eu teria que me acostumar com isso, né? Aí vem a insegurança, né? Se eu for de bicicleta, o que me espera? Vão ter coisas boas e ruins também. Porém, eu não as conheço. Isso acaba ficando mais negativo para mim, tá? Algumas dessas questões não são conscientes. Racionalmente, eu sei que eu quero mudar. Ou seja, no quadrante da razão, vamos colocar assim, eu tenho certeza absoluta que eu quero realizar essa mudança. No quadrante da emoção e das coisas que são inconscientes, isso já não funciona assim, né? O que que vem nesse quadrante aí? Vem a questão do medo, a insegurança, né? Do incerto, né? O que vai vir pela frente,
né? Tem uma frase muito velha e, assim, bem usada, mas que é muito real nesse sentido de mudanças, que é: a gente se acostuma com o sapato apertado. O que significa isso? Que você se adapta, né? Neurologicamente falando, vamos trazer aí várias visões para a gente pensar. O nosso cérebro, ele tem a tendência de querer economizar energia. O que eu quero dizer com isso? Ele costuma se adaptar e, depois de um tempo, fazer aquele mesmo comportamento, que depois vira um hábito, automaticamente. O que eu quero dizer com isso? Vamos tentar entender, por exemplo, quem dirige. Mais uma vez, o exemplo do carro. Quem dirige. No começo, quando você está aprendendo a dirigir, a sua atenção é totalmente diferente, é totalmente focada no que você está fazendo. Você tem que pensar muito naquilo, você exige um esforço gigantesco, físico, mental e emocional, para que aquela atividade seja realizada. Depois que você aprende de fato, pratica e se acostuma, aquilo vira um hábito, algo que você faz automático. Seu cérebro não vai mais ter que disponibilizar tanta energia para fazer aquela atividade, tá? Aí a gente tem o lado bom e o lado ruim disso. O lado bom, a gente vai economizar energia, vai se sentir mais confortável, assim, né? E claro, a gente otimiza o nosso tempo, porque imagina se a gente tivesse que desperdiçar uma energia gigantesca para todo tipo de atividade que a gente fosse fazer no dia a dia, tá? Ia ser, assim, demais para o nosso cérebro. Então, ele otimiza algumas tarefas, tá? E aí, o que acontece? Quando eu quero mudar, meu cérebro não é tão bonzinho assim. Fala, não, eu já otimizei isso. Como assim agora você quer mudar? Isso já está no padrão, já está automatizado. Agora, para você mudar, vai exigir um esforço. Então, esse é o lado da neurociência, né? Que qualquer mudança exige um esforço, né? E aí vem todas aquelas frases motivacionais da dedicação, da motivação, da persistência. E realmente, se a gente for para esse campo da neurociência, qualquer mudança, por menor que seja, iria exigir essa parte, tá? Então, assim, para eu definitivamente começar a mudar a minha vida nesse sentido que eu falei para vocês, de começar a vir de bicicleta para o trabalho, eu teria que me esforçar, desprender uma parte grande de energia para começar a fazer isso. Até que isso se torne um hábito para mim. Até que isso se torne algo natural para mim, confortável. A gente sempre vai buscar o confortável e o prazer, né? Então, momentaneamente, eu não vou ter um prazer andando de bicicleta. O prazer, ele é a médio e longo prazo. E essa é a dificuldade do nosso cérebro, porque ele busca prazer momentâneo. É a mesma coisa do docinho, né? Vou comer um chocolate. É o prazer momentâneo. Na dificuldade de mudar, muitas pessoas não conseguem. Aqui no Instituto Fases, a gente tem atendimento nutricional, né? Quantas pessoas não querem melhorar a alimentação? E muitas vezes desistem, né, dessa reeducação alimentar, dessa mudança aí alimentar, por conta das dificuldades, né? E o que está por trás disso? Que no começo ele não vai ter um prazer com aquilo, vai ter um desprazer até, momentaneamente, né? O prazer ele vem a médio e longo prazo, né? E aí o que acontece? Muitas das pessoas não conseguem entender, né, o quanto é difícil mudar de fato. Eu estou falando de mudanças aí efetivas, mudanças a médio e longo prazo, né? Não pequenas mudanças ou mudança por uma. Realmente não é uma mudança de hábito, uma mudança de vida. Estou falando de mudança efetiva, né? É complicado, porque você sempre retorna a esses padrões anteriores para a neurociência, porque seu cérebro já se habituou e ele tende a economizar essa energia, ou seja, entrar no piloto automático,
né? Me lembrei até daquele filme Clique, né? É muito bom, porque ele começa, não sei se vocês já viram, mas ele começa a repetir alguns padrões que ele teve de comportamento em situações parecidas. Nosso cérebro faz isso, né? A gente faz isso. E aí entra a segunda dificuldade, a principal para mim, dificuldade de mudar, né? Que tem a ver, eu coloquei algumas anotações aqui, tá, gente? Tô só vendo para não esquecer de nada. Tem a ver o seguinte, bom, primeiro essa questão do hábito, né? Que para o seu cérebro tornar aquela nova atitude, comportamento como um hábito, ele exige repetição. E muitas vezes a gente não está disposto a repetir, a ter essa espera, essa paciência, essa persistência, cada um usa a palavra que quiser, para esperar o prazer que vai vir depois, não nesse começo, tá? E aí, o que acontece? A gente tende a voltar aos padrões anteriores, porque, igual eu já falei, é mais confortável, né? Qual que é o medo? Tem medo na mudança, tá? Por que tem medo na mudança? Por você mesmo e pelos outros, que é o próximo tema que eu vou entrar. Então, assim, por mim mesma eu tenho medo da mudança, porque mesmo que o sapato esteja apertado, que eu saiba que não tá bom, né? Que eu tenha clareza do que eu preciso mudar, que é o primeiro passo, a consciência, eu vou ter a tendência sempre, né, de ficar confortável ali. Então, assim, eu já sei que não está bom, porém, eu tô sobrevivendo, não tô? Eu dou conta disso. Eu consigo suportar. E se eu mudar? Será que dá para ficar pior? Será que vão ter outros sofrimentos que eu não vou saber quais são? Tudo isso, gente, não acontece racionalmente. É o nosso poderoso inconsciente atuando, né? Se a gente for aí pela psicanálise, mais de 70, 80% de nós mesmos é inconsciente. Ou seja, a gente lida com 20, 30% de nós. O restante, a gente não conhece, não tem muito controle, né? E aí que se explica as coisas que a gente não tem consciência, não sabe de onde vem, enfim. Bom, e aí qual que é a questão, né? A segurança do conhecido, a incerteza, né? Então, assim, um envolve o outro. Se eu tenho sempre o mesmo comportamento, a pessoa que está comigo também me influencia muito para mudança ou não mudança. Em que sentido? Vamos pegar o exemplo da dieta, que eu acho sempre maravilhoso, né? A esposa vai falar para o marido, ai, querido, estou tão feliz que eu vou começar uma dieta, vou me sentir melhor, vou ficar mais bonita, enfim, vai ajudar na minha saúde, no meu bem-estar, na minha autoestima, várias coisas positivas, né? E o marido fala, nossa, que maravilha, é isso aí, vamos lá, dá super apoio. E aí, o que acontece? Ele vai lá, dia seguinte, semana seguinte, no máximo, compra um bolo de chocolate maravilhoso, uma caixa de bombons e manda entregar. Seu marido nunca foi tão romântico assim na vida, mas naquela semana ele escolheu ser, né? Nada é por acaso. Quando a gente muda, tem os nossos próprios receios do que pode vir, né? Mas tem um outro também que já está acostumado com quem nós somos. Gente, é incrível, mas a gente é muito previsível, né? Eu realmente, assim, toda terça-feira eu tomo café numa padaria, próximo de um outro local que eu trabalho, né? E é incrível, porque o atendente, ele já me dá o que eu quero, sem eu pedir. O que eu tô querendo dizer com isso? Por que eu trouxe esse exemplo? Que as pessoas também não estão prontas para a nossa mudança. Pensa, o atendente da padaria, que não tem nada a ver com a minha vida, já traçou o meu perfil. Ele já sabe o que eu consumo na padaria. Ele não precisa, olha o cérebro dele como tá otimizado. Ele não precisa nem me perguntar, ele pergunta só por desencargo, assim, para confirmar, né? E a gente faz isso com as pessoas, né? Então, assim, qual que é aí a terceira dificuldade da mudança, né? Falei da consciência, falei dos medos, incertezas, a questão da segurança, que fica o segundo item bem importante, e o terceiro são os outros, né?
mesmo que você vá no primeiro com a consciência, no segundo, enfrente seus medos, você ainda vai ter que enfrentar os outros nisso. Por quê? Porque quando você muda, a outra pessoa não sabe mais lidar com algumas atitudes que você vai começar a ter. E isso pode trazer crise nas relações. Então, é muito comum uma pessoa que entra em terapia começar a ter algum tipo de... Começa a ter algumas mudanças, começa a ter algum tipo de crise nas relações, a princípio. Até que ela se acostume com as novas atitudes e até que o outro a aceite com essas novas atitudes. Mesmo que elas sejam para melhor. De repente, o grande carinho daquele marido que deu o chocolate para a mulher estava na comida. Eles juntos vão ter que arranjar um outro jeito de sentir prazer. Olha como é complexo isso, né? Você, na verdade, nunca está sozinho, né? E o outro também é uma grande influência, positiva ou negativa, para sua mudança, né? Tanto que pessoas que mudaram muito a vida, assim, claro, parte de você primeiro, mas de repente afetou algo muito importante para a pessoa. Normalmente até alguma relação importante, alguma pessoa importante para ela, enfim. Eu estou vendo aqui alguns comentários muito bacanas que o pessoal está falando, né? De experiências pessoais. Depois eu vou ler com calma para ajudar, né? Então, assim, o que acontece? De novo, eu vou falar isso. O que está por trás de qualquer mudança é o medo. Medo do que você não conhece. Medo do desconhecido. Mesmo que esse desconhecido seja melhor. Ele é desconhecido, né? Então, vai trazer insegurança. E as pessoas temem até não dar conta dessa mudança, mesmo que seja positivo. Vou voltar lá para o meu exemplo da bicicleta, que ele é bem simples, prático, porém é complicado para mim, né? Eu temo não dar conta. Será que eu vou dar conta? Eu não vou me cansar demais? Eu começo já a identificar um monte de dificuldades que eu teria, né? E de repente eu até dou um passo para trás e vejo que não vale a pena essa mudança. Tem uma questão também que eu acho bem importante, que é claro que dependendo do que você tem em mente, né, em querer mudar, ela vai pegar várias dimensões aí suas. Né? Vamos pegar, por exemplo, a dieta, que eu já falei, né? Nem gosto de usar esse nome dieta, porque aqui tem uma nutricionista, ela não gostaria que eu falasse isso. Reeducação alimentar. Vamos pegar essa palavra. Você tem várias dimensões nessa mudança. Você tem a dimensão física, que não é simples, né? Você tem uma dimensão aí comportamental de hábitos, que foi o que eu falei, seu cérebro já está acostumado com determinadas coisas, tá? Você sente prazer com determinadas coisas, né? E tem a questão emocional, né? De coisas inconscientes que você não conhece, né? Aquela comida, estou falando aí da reeducação alimentar, aquela comida pode significar outra coisa, pode estar preenchendo um outro buraco, que aí você vai ter que lidar com ele se você tirar essa comida, né? Então, assim, para quem acredita e gosta dessa área, tem aí a dimensão espiritual, né? Tem gente que justifica ou não muitas mudanças pensando nessa dimensão também, né? Então, vai depender muito da pessoa, das crenças e valores da pessoa e daquilo que ela também pensa em mudar, né? Bom, e aí, assim, para terminar, eu até vi aqui, né, um comentário da doutora Fátima, também aqui da nossa equipe, do Instituto Fases. Ela colocou: o medo deixa claro nossa impossibilidade de ser feliz. Essa é uma questão muito importante, né? Porque, assim,
a infelicidade existe, assim como a felicidade. E qualquer escolha, qualquer mudança que a gente realmente deseje, decida e efetivamente faça, vão ter os dois. Aí entra o quarto, digamos assim, motivo principal da dificuldade da mudança. Qualquer mudança você vai ter que abrir mão de alguma coisa, né? Por exemplo, se eu escolher vir de bicicleta, eu não vou vir de carro, né? Eu vou ter que enfrentar algo novo, que aí vem tudo aquilo que eu já falei, né? Eu vou ter que fazer mais uma coisa que eu não fazia, e eu vou deixar de fazer alguma coisa que eu já fazia. Então, tem aí as perdas, né, que a gente sempre vai ter que administrar, e os ganhos, né? Então, é muito engraçado, não, mas assim, é muito comum a gente ver que as pessoas fazem grandes mudanças na vida quando elas estão na frente de um alto risco. Vou dar um exemplo. A pessoa vai no médico, a pessoa é viciada em cigarro. Ela é dependente de cigarro, ela fuma há muito tempo e é dependente. Ela já tentou largar por diversas vezes, já quis mudar esse hábito, já quis ser mais saudável. Efetivamente, os relatos que a gente vê das pessoas que conseguiram fazer isso, de repente é aquela que foi no médico ou sofreu algo sério, né, que a fez mudar radicalmente. Né? Tem muita gente que relata isso. Então, diante do risco, e o que o risco é para nós? Que vendo ali a felicidade e a infelicidade? É o limite, né? É a finitude. Na verdade, a gente só vai ter consciência do que é viver se a gente tem um jeito, mas muitas pessoas têm que vivenciar isso, ou quase vivenciar isso, para de fato mudar algo que é nocivo a ela. E o processo anterior a esse, mas algumas outras vêm exatamente nesse momento, um momento que já não dá mais, né? Então, isso é bem interessante, na verdade. Legal o comentário da Esmeralda. Esmeralda, acho que é a primeira vez que você está assistindo, né? Eu pensei nisso. Gostei muito. As perspectivas boas também me assustam, ela coloca, né? Exatamente isso. Até as perspectivas boas assustam, porque eu posso até ficar com medo de não dar conta, né? Numa mudança de emprego, às vezes, a pessoa quis muito subir de cargo. Quando efetivamente acontece essa mudança, de cara, ela não se adapta, né? De cara vem o medo. Mesmo que ela quis isso a vida inteira dela. Ela quis isso por 10 anos e teve diversas atitudes e comportamentos, enfim, ações para chegar lá, né? Mesmo assim, isso assusta. Bom, gente, tem muitas coisas bacanas. Ela fala de traumas do passado, tem muito a ver com traumas do passado também, né? Que são aí as questões não resolvidas, as questões inconscientes, elas voltam, né? Às vezes eu quero mudar um relacionamento doentio que eu tenho com meu marido, né? E às vezes é uma repetição de algo que aconteceu com meu pai, por exemplo, né? São questões muito trabalhadas em terapia. E às vezes, por isso que eu falo, a consciência é o primeiro passo. Então, às vezes, na terapia, ela se dá conta disso, esse é o primeiro passo. E mesmo assim, ainda ela não consegue sair. Porque, de repente, ela nunca teve outro tipo de relacionamento, ela nunca teve outra experiência. Como é que ela vai saber se é melhor ou pior, né? E, e até isso, né? O novo assusta, sendo bom ou ruim, porque ele é totalmente desconhecido, né? E para o ser humano, algo desconhecido. Vamos lembrar, né, que a gente tem a nossa questão
animal também, né? A nossa questão instintiva, né? A emoção. O medo, ele trava, ele paralisa, né? Mas ele também é essencial, né? Porque instintivamente, né? Vindo lá do animal, ele nos protege da morte. Por que a gente tem tanto medo do novo? Porque a gente não sabe o que vai vir. E o nosso cérebro associa isso a um risco, né? Bom, quero agradecer aí a presença de vocês hoje, foi bem bacana. A gente vai ficar com o próximo Pense Nisso para a última quarta-feira de abril, que vai cair no dia 27, né? Já tem o tema aqui, é um tema bem polêmico, que as pessoas não gostam de falar normalmente, mas que é super importante. A gente vai falar sobre o sentimento de inveja, que é normal e comum a todo ser humano, mas que é muito difícil de reconhecer e saber como lidar com ele, né? Então, podem